Ele tá botando boneco agora. Até ele tá cansado na sexta-feira. Ave Maria, não é só ele não. Todas nós. Todos nós. Ave Vai Maria, dar meu Deus, certo. você vai sim, se Deus quiser. Então, o que que a gente vai fazer hoje? Eu vou dar uma olhada, já vou dar um feedback para vocês em relação à parte da escrita do problema, né? E em relação à escrita que eu pedi, que é vinculada à epistemologia do jogo e do livro-jogo, né? Tá bom? Então, vamos começar com ele. Aí eu vou começar com o teu aqui, Calisa. Na hora que ele quiser fazer o que eu estou pedindo, eu agradeço. Ele vai. Porque eu estou pedindo para ele subir aqui, ele não sobe. É só na hora H. Até agora estava funcionando tudo bem direitinho. Só porque eu botei o Meet aqui, ele bota o boneco. É porque é mais pesado, né? É que ele ficou tímido. Oh, foi. Deixa eu colocar, vou colocar esse aqui em rosa. Porque é uma coisa importante que a gente vai ter que importar depois, tá certo? Então, assim, você tinha colocado algumas alteraçõezinhas, estava tudo bem. Na hora que eu leio a alteração que você Mas faz... ainda não alterei tudo, eu acredito, viu, professora? Ainda tem mais coisa para alterar. Quando eu altero o que você faz, eu tiro a marcação de amarelo, de azul que você colocar, tá? Então, se está sem marcação, é porque está tudo ok. E aí... Tá bom. Ficou tudo certinho, só faltaram duas coisas, né? Que é a colocar esse parágrafo aqui de conexão em cima. A não ser que você tenha colocado e eu não tenha visto. Não, foi acho que isso eu não agora não, coloquei, né? não. Ele estava aqui. Hã? Então, ainda está faltando essa informação. Então, a informação aqui é no final. Eu não sei onde é que está o parágrafo de conexão. Onde é que ele foi parar? Sumiu. Só Deus sabe. Eu acho que eu ainda não botei ele não, professora. Não, pois é, ele estava em azul, eu li agora de manhã. Bem cedinho eu li e vi que estava faltando e ele estava aqui. Marcado de azul. Será que eu mexi? Se a senhora puder botar lá no histórico, a gente consegue ver, né? Deixa eu ver aqui. Porque eu mexi em algumas coisas no texto hoje, mas eu não lembro de ter mexido nisso. A gente pode ver. O ideal é vocês não mexerem depois que terminou, sei lá, sexta-feira, 7 horas da manhã eu mexi. Eu vou olhar no material de vocês mais ou menos umas 8 horas da manhã. Então é melhor não mexer de 8 horas até a hora que a gente se encontrar, entendeu? Porque se mexer nesse ínterim, acaba com o meu raciocínio, o meu esquema, tudo que eu tinha para falar para vocês, vai por água abaixo. Aí eu tô falando mas isso eu realmente não lembro se eu mexi nisso. Pronto. Mas tá certo. Isso também é para o Rivelino, porque ele inseriu uma parte do texto agora de manhã, depois que eu li. Aí eu falei, putz, grila, aí lascou, fica difícil para mim, viu? Então, o ideal é não mexer. Eu tô aqui no material do Rivelino, então é por isso que eu não tô achando. Não fui eu dessa vez. Não. Menina, eu tô olhando minha cara aqui na câmera, cara de exausta, falha, minha Nossa Senhora. Pronto, Calisa, achei você aqui. Tá aqui, ó. Esse trechinho azul, que é o que tá faltando, então deixei aí, tá bom? E no final, eu pedi para acrescentar só mais um parágrafo, né? Tá certo? E aí também tá faltando ele, tá bom? Então, só para dizer que eu estou ciente. Eu mexi umas coisinhas lá, mas para baixo, eu mexi num negocinho, mas eu acho que eu só acrescentei, não é ter tirado nada não, mas tudo bem. Tá. Então, assim, eu só tô dizendo para você ficar ciente que eu estou sabendo, tá bom? Mas eu vou cobrar isso de novo na próxima sexta. Eu vou ficar cobrando até vocês conseguirem fazer. Porque de todas as coisas, para agora, esse daí precisa ser feito, tá certo? Então, os outros, eu falei, tá faltando isso, a gente vê depois, mas esse aí precisa. Vão ter outros que vão precisar também, é porque não chegou a hora ainda. Então, vamos lá. Uma coisa que eu tenho notado que vocês estão fazendo, na hora que a gente vai trabalhar com epistemologia, de qualquer coisa, porque é a segunda vez que a gente trabalha com epistemologia, né? Vocês sentem uma necessidade louca de definir as coisas, né? E a definição da coisa, ela vem na ontologia. Então, aqui é muito mais para a gente falar do histórico da coisa do que da coisa em si. Então, vocês estão misturando muito essa coisa da epistemologia com a ontologia, tá? Então, tomem cuidado com isso. Eu não vou tirar, não, tá? Mas depois de corta e bota lá para baixo, né? Depois, quando vocês forem construir o texto, que vai ser juntando todos esses materiais, aí vocês ajustam. Mas o ideal é não fazer isso, tá bom?
Professora, uma dúvida. Essa ordem, pensa primeiro ser a epistemologia, depois a ontologia. Essa ordem ela é específica da estrutura, nunca vai poder ser o contrário. É específica da estrutura da metodologia, do Design Based Research, né? A pesquisa baseada em design. Primeiro realmente eu quero dizer o que é a coisa para depois dizer como que vem a coisa. Isso. Está aparecendo aqui atrás. Isso. Aí, assim, vamos tentar ver se a gente consegue falar da epistemologia para depois tentar falar da ontologia. Aí vamos ver, se não der certo, a gente... Vai entrar na cabeça, vai entrar na cabeça. 2 anos, será que não entre, professora? Pronto. Vai dar certo. É possível encontrar a origem da palavra jogo nos termos latinos, né? Tarará, tarará. Aí você diz que ia colocar uma fundamentação aqui, tá? Eu não tirei o seu comentário porque eu acho que realmente é importante. Então, você depois coloca, tá bom? Aí eu li o texto, tá tudo ok. Aí deixa eu só ver aqui. Você colocou assim. Aqui é possível adicionar outras definições de jogo que são encontradas no livro Regras do Jogo. Pode, não tem problema, tá certo? Eu até assim, ó, vamos colocar a definição de jogo a partir do próximo encontro, porque essa coisa da definição de jogo é na ontologia. Mas você fez uma pergunta assim, quando estiver na ontologia, a gente pode colocar mais de uma definição de jogo? Deve. Quando a gente está trabalhando com as definições, a gente precisa colocar pelo menos 3 e mostrar que elas estão convergindo ou divergindo e dizer qual delas que a gente vai adotar, tá certo? Então, vamos lá. Aí aqui tem uma marcação que eu já tinha tirado, acho, não sei se foi isso que você mexeu agora. Essa que eu botei no slides agora, que você tinha pedido para eu colocar a referência. Eu coloquei a informação e não botei a referência. Eu coloquei agora pela manhã, há poucos minutos. Pronto, é isso que eu queria que vocês não fizessem, porque vocês baldeiam minha cabeça. Vocês vão daqui a professora... Eu já lembrei o que ia ser baldeado. Isso, a minha cabeça já é super, super lotada. Pode acreditar, se vocês acham que vocês têm muito trabalho, é porque vocês não conhecem o meu dia a dia. Porque é coisa que não acaba mais. Aí, se vocês começarem a fazer mudança logo depois que eu peço, antes de eu avisar, putz, grilo, aí eu fico baratinado. Já comecei a ficar baratinado aqui, aí vou complicar a vida de vocês também. Não propositadamente, mas sem querer. Porque eu fico confusa, vocês também ficam. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Apresentados durante a narrativa, pronto, é preciso trazer um autor que fundamente essa definição, aí você trouxe lá em cima, né? Pronto, ok. Vou tirar aqui aí só eu coloquei uma observaçãozinha ali, ó, que eu coloquei um autor, só que esse autor, ele, assim, eu gostaria de depois colocar algo mais forte, um autor melhor, né? O que eu coloquei já serve, eu acho, mas eu acho que poderia ter algo melhorzinho, não sei se isso convém. Não, eu acho que para o livro-jogo, isso que você colocou está muito bom. Não precisaria... Tá bom. Por enquanto tá bom. Depois a gente vai precisar colocar mais coisas. Mas agora, para esse momento, eu acho que tá legal. E aqui, Calisa, é uma coisa que você tem costume de fazer, então é um costume que você vai precisar perder, tá certo? Então tá aqui. Você coloca termo vindo de jogo de interpretação de papéis e que designa um jogo cooperativo, tá. Como o autor é o Caparelli, você não precisa dizer que é de acordo com o Caparelli. Você abre o parênteses aqui. Vou fazer aqui sem o microfone. Certo. Esqueço. Eu tenho que fazer um outdoor e botar um cartaz, botar aqui na minha parede para eu lembrar disso. Tem nada não. Eu vou te lembrar tantas vezes que cada vez que você fizer, eu vou lembrar. Aí um dia internaliza, mas é isso mesmo, tá bom? Então é só esse detalhe. Aí o que ficou faltando, né? As necessidades para a utilização no contexto educacional, né? As facilidades do livro-jogo e as desvantagens do livro-jogo, tá certo? Então esses elementos são importantes para serem colocados na justificativa, que é o que a gente vai fazer daqui a algum tempo. Daqui para o final do mês de outubro a gente faz, tá certo? Então, faltaram esses elementos aí. Eu queria me explicar, né? Nem sei se precisa, mas vou mesmo assim, porque, enfim, como teve essa semana meio caótica, eu não consegui abarcar, né? Mas eu estou procurando, estou pesquisando, inclusive eu anotei algumas coisas aqui que eu queria perguntar, né? Nas minhas buscas, né?
procura, eu encontrei alguns artigos de outros orientandos. Aí eu quero saber se tem problema eu utilizar também como referência, se fica algo muito fechado dentro do que a gente já está fazendo. Mas aí você diz... Essa é a minha primeira dúvida. Minha segunda dúvida... Peraí, Calista, deixa eu responder a primeira, porque eu nem entendi direito. Tá bom. Aí a primeira pergunta, ela tem a ver com produção dos meus alunos de, assim, as dissertações desses alunos, é isso? Não, eu não estou com o link aberto agora, mas então, eu vou lembrar é um artigo que eu vi, certo, né? E também de alguém que escreveu sobre Twine. Certo. Eu acho que era uma moça e um rapaz, se não me engano, das mídias digitais, não era do mestrado. Certo. Mas eu não lembro se era Daniele, se era a Daniele, né? Enfim, e aí eu olhei, achei interessante, tá? Rapaz, será que pode citar alguma coisa aqui, lá no que eu estou escrevendo? Pode. Ou, pelo menos assim, a bibliografia bacana, porque eu acho que... Eu fiquei nessa dúvida. Eu acho interessante e ao mesmo tempo eu não sei se pode. Pode e é interessante. Aliás, é uma coisa muito importante. Tem que se citar, porque é mais fácil você citar um aluno meu, né, que fez um trabalho, do que alguém de outro lugar do país citar esse aluno meu. Então, é muito importante a gente valorizar o trabalho que a gente faz dentro do grupo. Então, vale a pena sim. Ah, nossa, tá certo. Tá bom? Pronto. Agora ai, ótimo, ok. Tá certo. Agora vamos para a segunda. Eu acho que eu coloquei ali um pouco falando sobre RPG, eu quero discorrer um pouco mais. Só que eu não discorri um pouco mais porque eu fiquei nessa dúvida. Como o RPG e o jogo eles estão, de certa forma, bem relacionados ali, se vale a pena eu citar essa relação ou deixar instalado como eu já deixei e dou mais uma corzinha ali e passo para a próxima coisa. Não vai falar sobre RPG. Deixa lá do jeito que tá. Se você for sobre RPG, as pessoas vão entender que seu trabalho é sobre RPG e não é isso. Ó. Nasceu no RPG e acabou lá. Okay. O livro-jogo andou para outro caminho. Tá bom? Ok, deixa eu anotar aqui. Pronto. E a outra dúvida foi que, vendo textos, artigos e tudo mais, eu me deparei com alguns que usavam a terminologia, em vez de falar só livro-jogo, usavam livro-jogo digital. Tanto faz se eu deixar como livro-jogo ou livro-jogo digital, ou pode existir essa preferência por colocar que é digital, já que a gente está fazendo no Twine, e que ele vai ser manipulado no Twine. Você pode falar de livro-jogo, ou pode falar de livro-jogo digital. O fato é que se você for falar de livro-jogo digital, você sempre vai ter que falar sobre essa característica dele, que é digital, tá certo? Usar essa expressão. Né? Usar essa expressão. Eu recomendo que você trabalhe com o livro-jogo e quando a gente estiver falando sobre o Twine, você fala sobre o Twine, né? Ao invés de estar o tempo todo se lembrando de que tem que usar o digital no livro-jogo. Mas assim, isso é o que eu acho agora, certo, Calisa? Na hora que eu estiver lendo seu texto, pode ser que eu mude opinião. Então, no primeiro momento, escreve sem o digital. Tranquilo. Tá bom? Tava com essas 3 pendências aqui, adotadinho no meu caderninho. Ok. Deixa eu dar aqui o feedback aqui pro Rivelino em relação ao problema, né, Rivelino? Então, beleza, o problema foi escrito, algumas coisas eu fiz algumas alterações, e aí, voltando aqui no finalzinho, você dizer qual é a confusão que os estudantes geralmente cometem quando vão utilizar fração, né? Por exemplo, aí eles confundem numerador com denominador, não compreendem relação parte todo. Essa parte aí, ela é fundamental do seu trabalho. Então, precisa dizer quais as confusões conceituais que eles cometem e quais os erros conceituais que eles trazem. Então, na hora de adicionar ou subtrair frações, né, eles somam numerador com numerador, denominador com denominador, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Então, tem que buscar trabalhos que mostrem isso aí e que você traga para o seu trabalho aqui, tá certo? O seu problema. Isso sem isso, assim, não tem motivo de ser, né? Então, precisa fazer essa complementação. Eu vou pedir essa complementação para a próxima sexta-feira, tá bom? Então, em relação à metodologia do jogo, vamos lá para o seu texto, porque tem várias coisinhas que eu marquei para que você pudesse trazer
depois. E aí, eu estou vendo que você mexeu aí no texto de acordo com algumas coisas que eu pedi. E é como eu falei, agora eu estou mó confusa, entendeu? Eu não sei o que eu mandei, o que eu pedi para você fazer. Agora, se você já colocou, eu peço para vocês colocarem com uma cor diferente. Aí eu não sei se você colocou, se não colocou. Eu tenho que ir lá no histórico. Isso dá um trabalho do cão, certo? Então, por favor, não mexa no texto entre 8 horas da manhã de sexta-feira, né, até a hora que a gente se encontrar, ou seja, amanhã de sexta-feira, não mexa nesse texto, por favor, porque aí, ó, eu não sei o que foi que eu pedi, o que eu pedi, o que foi contemplado, o que não foi. Então, vamos lá. Tá, tô vendo aqui, ó. O texto tinha muita coisa assim de ou aprendizado, ou aprendizado, ou aprendizado, ou aprendizado. Então, a aprendizagem, como eu já tinha falado anteriormente. Eu vou encher a paciência até vocês acertarem e ajustarem direitinho, tá? Pode ser desenvolvida. Você falou de Platão aqui, faltou a fonte, o autor, o ano, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Aqui tem outro também que está falando na Grécia. Então, qual é o autor que você tirou essa informação, né? Tem que colocar aqui, tá certo? Aí um Rebelai já proclamava, tal. Faltou o ano, o autor também. E um problema, assim, que às vezes acontece também, gente, eu acho que eu já comentei com vocês, é separar sujeito e predicado com vírgula. Então, tira essa vírgula daqui, pelo amor de Deus. Rabelais já proclamava, não tem vírgula, porque é o sujeito e o predicado. Aí também falando e o autor precisa colocar. Outra coisa que você fez aqui é colocar uma frase todinha com vários autores listados, sem ano, né? E assim, qual é o sentido de você colocar uma frase com todos os autores? Então tem que ajustar, né? Então, outros teóricos também contribuíram para que o lúdico pudesse ser utilizado na educação dentro do processo de ensino-aprendizagem. Acho que cabe aí 2 pontos. Rousseau, Pestalozzi, então, tais como, né? Não pode ficar uma frase sozinha com um monte de autor assim, né? E preciso do... Qual é a Rousseau que você está se pautando? Qual é a obra de Pestalozzi? Qual é a obra de Dewey? Aí, meu filho, se você quis chamar todo mundo, vai ter que referenciar todo mundo, tá certo? Então, tá aí, ó. Rousseau, Pestalozzi, Dewey, Montesquieu, Vygotsky, Piaget, vai ter que trazer uma obra para cada um, tá bom? Professor, eu não tenho obra de todo mundo aqui comigo, né? Não fiz essa leitura toda. Então, cita 3 que você tem, tá certo? Então, cuidado com essas coisas, a gente quer colocar todo mundo e vai e não pode não, tá? Dentre estes, Vygotsky, aí tá, cadê a referência do Vygotsky, né? Qual é a obra que está se referindo? Escreveu que o ser humano se desenvolve a partir da aprendizagem. Ok. Então, vamos lá. Aí aqui eu coloquei, assim... qual é a conexão dessa sentença aqui com o que você estava querendo dizer antes e com o que você está querendo dizer depois? Eu consigo ver lá no fundo da alma, tá certo? Uma conexão. Mas eu preciso fazer um esforço muito grande e o leitor não quer fazer esse esforço. Então, você vai ter que fazer uma conexão aí se você quiser manter essa referência aí. Então, a aprendizagem, então, ser significativa, com metodologias que estejam ligadas à vivência dos alunos. Não sei porque está de amarelo, deixa eu ver. A aprendizagem através dos jogos pode ser ou pode acontecer. Pode acontecer. Acontecer. Por meio dos jogos. Eu não sei o que eu quis dizer com aquele ligadas. Fiquei mais perdida que cego em tiroteio. Aí o online geralmente é com hífen, mas é em itálico também. Os alunos podem formular o que eu queria planejar, tarará, o que eu tinha... ok, é porque você tinha colocado a citação, que é uma coisa que também você tem costume de fazer. Eu fico doida, Rivelino, que eu vou ler seu texto, abre as aspas num canto e não fecha. Aí eu, meu Deus do céu, onde é que termina essa citação? Eu não consigo entender. Aí você terminou aqui, muito bem. Agora eu entendi. Eles quem? Os alunos. Lembra que a gente não está usando aluno, mas está usando estudante, né? Que é uma coisa que eu conversei com vocês no primeiro dia, né? Então era bom mudar também, tá?
Ok. E aí, assim, Evelino, essa coisa que está em amarelo, ou que está em vermelho, eu vou ler depois, tá certo? Eu não vou ler hoje. Inclusive, eu vi que você tinha marcado de vermelho. Eu vou deixar marcadinho de azul, tá certo? Que era uma coisa que eu tinha pedido para você fazer. Você querer fazer, entendeu? Não estou criticando isso, não. Acho ótimo. Só que nesse momento aqui inicial, nossa, desculpa, mas eu estou totalmente, sei lá, eu acho que eu estou sabendo o que eu estou fazendo aqui. Tá? Me desbaratinou do meu negócio aqui. Então, pronto, ok. Então, eu vou olhar novamente com as outras alteraçõezinhas que precisam ser feitas. Tá bom? E aí, beleza. Vamos para aquilo que a gente foi fazer hoje, né? Vamos lá, Calisa também. Então, tá vendo aqui os slides, né, Calisa? Sim. Ok, então vamos lá. Proposta: desenvolver, aplicar, testar uma sequência didática onde os estudantes desenvolvem os seus MADES, Calisa, livro-jogo, que eles vão desenvolver, e o Rivelino, o jogo, a fim de verificar como ocorre a aprendizagem do conteúdo de história, mais propriamente vinculado à independência do Brasil, e de matemática, vinculado à fração, com base teórica no construcionismo e na tecnodocência e a base metodológica na pesquisa do Design-Based Research. Quando vocês tiverem um tempo, leiam, porque senão vocês vão ficar flutuando aí nas coisas que eu estou falando para vocês, tá certo? Então fiquem atentos. Muito bem, então a gente já está no finalzinho de setembro, a última semana, né? Então a gente tem aqui para trabalhar hoje a questão da ontologia do livro-jogo e a ontologia do jogo, que é o que a gente vai fazer hoje, tá certo? Veja que aqui em outubro a gente tem a primeira semana, a segunda semana, a terceira, a quarta semana, o outro vai ter 5 semanas, tá certo? E aí a gente vai estar trabalhando com a epistemologia do construcionismo, a ontologia do construcionismo, a epistemologia da tecnodocência do MADE, a ontologia da tecnodocência do MADE, e a gente vai finalizar o mês escrevendo a justificativa. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, é só para vocês saberem que essa coisa de epistemologia e ontologia, a gente vai ficar fazendo o mês todinho de outubro. Depois é que a gente vai para a metodologia, tá certo? Então, fiquem atentos aí a essa questão de não ficar trocando epistemologia com ontologia, tá? Mas eu acho que vai ser mais fácil nas próximas vezes, porque os conceitos de construcionismo, tecnodocência e MADE são conceitos que estão muito mais próximos de mim, né? Não que o conceito de livro-jogo e jogo não estejam, eles estão, mas existe um cabedal de informações muito maior do que esses outros que são mais pontuais e não menos importantes, tá certo? Então, por isso que vocês vão ter talvez mais facilidade em trabalhar, porque eu vou mastigar mais para vocês do que esses que vocês estão coletando sozinhos, tá? Então, vamos lá. Eu pedi, né? Vai sair aqui com a justificativa final do mês já engatilhada, professora. Olhando assim, a gente tem noção de como que estamos caminhando. Sim, exatamente. E se vocês fizerem aquilo que eu peço, aí é que vocês vão sentir mesmo na carne. A gente vai conseguir. Vai, mas estão conseguindo já, estão fazendo, isso é muito bom, tá bom? Então eu pedi essas coisas todas, né? E aí vocês fizeram, o problema ainda precisa de ajeitar, e a parte epistemológica ainda precisam de alguns elementos, tá certo? Mas não precisa entregar na próxima sexta-feira, não. A próxima sexta, só o problema corrigido, tá? Então, fiquem mais tranquilos. E o que a gente vai falar sobre, o assunto de hoje é sobre a ontologia do artefato tecnológico que vocês escolheram. O livro-jogo para a Calisa e o jogo para o Rivelino, tá bom? Então, a gente vai entender aí, né, como se define esse artefato tecnológico, coisa que vocês já trouxeram, o que é jogo, o que é livro-jogo, eu fico com comichão, professora, eu quero falar o que é, né, já trouxeram, mas vocês precisam ir além disso, né, precisam dizer como é que funciona o jogo, como é que funciona esse livro-jogo, do jogo, né, você precisa dizer, no caso do Rivelino, que ele escolheu o Word Wall, e o que é o Word Wall, né, como é que está estruturado o Word Wall, e no caso de você, Calisa, dizer que você vai trabalhar com o Twine, o que é o Twine, como é que ele está estruturado, como é que se utiliza o Twine, né, e como esse artefato tecnológico é utilizado para o ensino e para a aprendizagem do conteúdo específico que vocês estão trabalhando.
Então tá aqui. Tem algumas perguntinhas que eu vou já voltar lá para o texto preliminar para vocês olharem ponto a ponto, né? Mas o que é um jogo, o que é um livro-jogo? Se vocês já têm isso escrito lá em cima, copia e cola lá na ontologia, tá certo? Não tem problema. Eu olho de novo, tá? Mas o importante é vocês dizerem o que é cada uma deles. No caso do Rivelino, o que é um jogo, no caso da Calisa, o que é um livro-jogo, né? Como é que funciona esse artefato tecnológico digital? Então, quais são os elementos que compõem o jogo? Tá certo? Então, aí no caso do Rivelino, ele vai ter que ir lá no material da Salem e Zimmermann, tá certo? Para olhar. Eu vou já explicar o que tem lá que precisa trazer. E os elementos que compõem um livro-jogo também vou explicar já já. Vocês precisam dizer que o artefato que vocês estão utilizando é o WordWall, no caso do Rivelino, e é o Twine, no caso da Calisa, né? E precisa explicar como é que funciona. Agora, nesse primeiro momento, vocês vão ter um capítulo teórico depois, todinho, para explicar como é que funciona o WordWall e o Twine, respectivamente, tá bom? Agora, vocês precisam só escrever um parágrafo de como funciona, um parágrafo bem geral, tá? Não vai precisar detalhar nada agora. Basicamente dizendo, desculpa, professora, só para não deixar passar, então é basicamente dizendo, no meu caso, né, que o aluno faz o acesso através da plataforma, né, vamos dizer assim, através disso, aquilo outro, serve para isso, só a linha bem geral mesmo. Isso. E aí, assim, a fundamentação nesse caso, eu vou dizer como funciona só pelo que eu sei, ou eu tenho que achar alguém que já explicou? Tem. Ou eu posso dizer assim, porque como é uma coisa muito recente, né? Eu não sei se vou encontrar, espero que sim, provavelmente talvez já tenha alguém inscrito, né? Mas assim, o pouquinho que eu sei, além do que a senhora me explicou, eu consegui saber vendo em vídeo do YouTube. E aí eu acho que não é muito bacana. Não sei se isso eu boto ou o que eu faço nesse caso. Vídeo no YouTube não pode ser citado. Site não deve ser citado. Em relação ao Twine, eu tenho algumas publicações, certo? E aí eu vou repassar para você os links dessas publicações. Você pode referenciar através da minha publicação. Mas uma coisa importante, até para vocês saberem também, talvez vocês nem tenham se atentado a isso, é que quando a gente lê um artigo, às vezes eles fazem referências a alguns autores que a gente acha que são importantes. E aí vocês podem pegar a referência no final do artigo e procurar por aquele material também. Então, no artigo que eu escrevi sobre o Twine, né, que era analisando alguns livros-jogos, tem várias referências lá que você pode utilizar como uma referência sua, uma vez que você pode ir atrás desse material e ler esse material também, entendeu? Então, você tem, em um artigo, você vai ter a referência do artigo, mas também tem referências das referências, tá certo? Então, você pode ter mais de uma coisa em um artigo, entendeu? Tá certo. Tá bom, já deu uma acalentada aqui. Isso, e aí você vai utilizar isso como referência. O WordWall tem bastante coisa também, né? Inclusive, o Rivelino está fazendo parte do projeto de extensão que eu estou ofertando, né? E lá eu deixei 2 referências de uso do WordWall. Não são referências para fração, mas explica como funciona, né? E aí isso já é suficiente, tá certo? Agora, para esse outro elemento aqui, como se ensina fração com WordWall normalmente, aí não. Aí você vai ter que procurar um artigo que tenha utilizado o WordWall para ensinar ou aprender fração. Aí tem que olhar para isso especificamente. E no seu caso, Calisa, que é aquilo que eu falei, talvez você tenha dificuldade de encontrar alguém que tenha utilizado o Twine para ensinar história ou aprender história, né? Aí eu acho mais difícil, eu nunca fiz essa busca. Aí é outra coisa que eu falei, talvez você encontre em inglês, né? Alguém fora do Brasil tenha feito essa proeza aí, né? Mas nada impede de procurar. Se não encontrar, né, você tem que dizer no texto, ó, foi procurado assim, 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 mas no Brasil não existe publicação de gente que tenha utilizado o Twine para ensinar história, né? Precisa dizer isso depois. E aí eu vou ser a pioneira e vão ter que me citar. Isso, futuramente, tá certo? Então, existe essa possibilidade aí, tá bom? Deixa só eu sair daqui e ir lá para o texto preliminar de vocês novamente. Ok, deixa eu ver aqui.
Esse é o seu, Calisa. Deixa eu descer ponto. Aqui, ó. Ponto do livro-jogo. O que é um livro-jogo? Né? Você já trouxe lá em cima. Então, copia e cola para cá, não tem problema. Se você tiver, eu encontrei outro autor, professor, posso colocar? Pode, também não tem problema não, tá certo? Coloca aí. Quais são os elementos que compõem um livro-jogo? Então, Calisa, deixa eu ver se eu já procuro aqui para você, se ele me permitir, porque tá lento. Ó, eu vou entrar no site da Tecnodocência e vou entrar nas nossas publicações. Um dia você vai estar lá também, ó, se ele quiser abrir, né? Então, peraí, deixa eu voltar para cá. Oh, meu filho. Pronto. Então, assim, quais são os elementos que compõem o livro-jogo? Então, é importante você colocar nesse momento que o livro-jogo ele é composto por um texto e por hiperlinks. Nesses hiperlinks, a gente leva o jogador para outra parte da história. Então, falar sobre esse hiperlink é fundamental, porque ele é um elemento que compõe um livro-jogo. Sem o hiperlink, a gente não tem a característica de um livro-jogo, tá certo? Então, são dois fundamentais. A história em si, o texto, e os hiperlinks que vão levar o leitor o jogador a uma participação não linear do texto, tá certo? Ou do jogo. Tá bom? Então, esses dois elementos são fundamentais. Queria mostrar aqui para você que o texto que eu escrevi tem esse elemento. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar lá. No caso do hiperlink, né? Tanto do texto quanto do hiperlink, como está dentro do quais são os elementos, eu também defino o que é um hiperlink e o que é um texto, ou ok, não precisa? Pode definir. Pode definir sim, sem problema. Eu estou saindo definindo tudo já. É para definir mesmo. Okay. Ótimo, porque é uma prática convencional de acadêmico. Você falou que tipo assim, matou a cobra, eu tenho que mostrar o pau, né? Sabe essa expressão? É assim mesmo. Então, é isso. Ok, então o que é isso? Defina. É aqui. O que é aqui? Defina. Tudo é para definir, tá bom? No caso de texto, no caso de texto, eu também dou a definição do que é um texto? Você pode dizer... Desculpe. No caso de texto, eu também dou a definição do que vem a ser texto? Ou como é uma coisa mais corriqueira, não é necessário? Você pode dizer. Você fala, um texto que tem a característica de uma contação de história. Na realidade, é um texto narrativo. Você pode explicar o que é um texto narrativo, sim, sem problema. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui. Perfeito. Opa. Porque eu nem me lembro mais do ano que eu publiquei. Tá chegando na parte que vou descrever. Só um minutinho, tá, Calisa? Tá aqui, ó. Desenvolvimento de livros-jogos utilizando o software Twine nos contextos de ensino e aprendizagem de conteúdos escolares. Eu acho que teve esse, acho que tem outro também. Foi esse o texto, ó, da Daniele. Foi esse o texto que eu vi. Pronto, pode usar. Que eu vi, eu não lembro, acho, perfeito. Inclusive já tá nos salvos. Pronto. Que você olhar aqui, o que eu queria ver era se conseguia abrir e mostrar que em um momento eu defino o que é livro-jogo, em algum momento eu defino que é uma narrativa não linear, entendeu? Então, alguma coisa vai aparecer. Como tá lento, vou voltar para cá. Aqui, ó. Aí você vai explicar o que é o Twine, né? Nesse texto tem, mas lembra que dentro dele também outros autores, então vai em busca desses outros autores também. Como é que funciona o Twine? Não precisa fazer trazer um monte de informação, não. Fazer um texto grande. Em um parágrafo, você diz como é que funciona o Twine. O Twine é uma plataforma, você pode até entrar no site do Twine, né? E buscar algumas informações que podem te ajudar a construir o texto, tá certo? Mas a referência, ela tem que vir de algum autor, tá? E pronto, aquele ponto nevrálgico, como o Twine tem sido utilizado no ensino de história, né? Pronto, essa aí é onde talvez
você encontre mais dificuldade, tá certo? Mas procure. De repente você acha, eu quando eu estava no mestrado, que eu falei, meu Deus, eu quero, né? Acabava encontrando algumas coisas assim no meio do caminho, ajudava. Olha, ainda está abrindo aqui. Eu tô com ele aberto. Eu consegui abrir aqui, professora. Ótimo. É porque eu consigo ver o que está aí. Eu consigo ver o que comigo. Bem. Pronto, deixa eu... abrir. O negócio é porque eu preciso passear por ele, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Eu escrevi muita coisa aberta, né? Muita coisa aberta. Eu escrevi com o Léo. Aí, tarará, uso de matemáticos. Tá, aqui é um outro contexto, o objetivo da pesquisa. Narrativas no desenvolvimento de material. Ao pensar o desenvolvimento em uma narrativa linear. Pronto, aqui eu estou falando de narrativa linear, que talvez dê pano para manga para você explicar o que é uma narrativa não linear, porque aqui eu falo também mais para frente o que é uma narrativa não linear. Então você pode pegar esse material aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui mais. Faz necessário definir. Mas a nossa ela é uma não linear, né? É não linear. Vai, volta, é isso. Isso, é não linear porque a pessoa pode escolher qual é o caminho que ela quer seguir. Então, a gente precisa sempre ter 2 hiperlinks no mínimo para que ela tenha essa opção de escolha. Tá, ok. Aqui vai falar muito sobre narrativa. Deixa eu ver. Tarará. Pronto, aqui, ó. Segundo Silva, um livro-jogo é a junção entre um livro com forma de ficção em prosa e um jogo cujo usuário se esforça. Tarará. Então, tem uma definição de livro-jogo aqui. Aí, ó, o software Twine, segundo Dias, apresenta uma plataforma que possibilita a escrita fácil, simples e rápida de livros-jogo. Quando eu escrevi esse texto, eu escrevi livros-jogos, que é o correto, tá certo? Mas, quando a gente vai mandar para essas revistas, as pessoas mandam a gente trocar as coisas que a gente escreve e aí fica errado. Eu acho isso muito ruim. Mas eu tenho convicção de que livro-jogo, o plural, são livros-jogos, tá certo? Trata-se de um programa gratuito, com código-fonte livre. Pronto, aqui está explicando direito o que é Twine. Na página de construção do livro-jogo, o software Twine apresenta 4 telas. Olha, já vem descrevendo para você uma série de coisas que você poderia fazer sozinha, mas aqui já tem. E eu estou me pautando em Dias, tá vendo? Então é bom você dar uma olhada lá nas referências e ver quem é esse Dias. E pegar um material dele, baixar, dar uma olhada também, tá bom? Então, assim, nessa parte aqui, vem dizendo as coisas que você precisa falar lá no seu texto. Deixa eu ver quem é o Dias. Inclusive, você pode colocar como nota de rodapé o endereço do site do Twine também, viu? Não tem problema. Só não pode citar no texto. Aqui, ó. Subsídios para a compreensão da escrita de ficção hipertextual com Twine em contexto de aprendizagem de uma língua estrangeira. Tá vendo? Não tem nada a ver com história. Mas ele usou o Twine. E aí, usa também. Tá certo? Não tem problema. Ok? Tá bom? Ó, eu deixei até o link exposto aqui. Facilita mais a vida. Ok. Tudo bem, Thalisa? Deu para entender direitinho? Isso... Então isso acaba meio que abarcando o que o professor Edgar vai querer que a gente faça, que é sair, ele falou agora, não lembro o nome que dá, mas revisão sistemática de literatura, né? Pronto, eu tô tentando lembrar o nome bem direito. RSL. Né? RSL. Inclusive, como é que eu vou fazer a tal da string? Eu tô matutando isso. Jesus amado. Welcome. Pra que eu fui mexer nisso? Vai dar certo. Não sei como, mas vai. Mas, ó, assim, como dica, Calisa, eu acho assim, ó, strings legais pra você, livro-jogo,
Twine, História, Independência do Brasil, que eu acho que só Independência não vai ser muito bom, mas Independência do Brasil, eu acho que essas strings aí são aquelas que você deveria se concentrar. Ensino, aprendizagem. Oi. O babado é que o homem quer um negócio em inglês, aí eu olhei assim, gente, o meu tá Independência do Brasil, do Brasil. Brazil's Independence. Aí eu acho que eu vou fazer assim, vou fazer duas. Uma em inglês, contemplando uma parte, aqui o Edgar, ele gosta das coisas importadas. Eu acho bonito. Eu quero que... E aí outra em português para botar a Independência do Brasil. Tá achando que eu vou fazer isso? Porque como tem a questão do DBR e tudo mais, eu acho que convém ter a inglês e tudo, né? Ou não, tô doida. Não, assim, não tem problema não, porque a gente está usando uma metodologia que está em inglês, né? Não tem problema se você escrever em português, não, as coisas que você quer, entendeu? Mas ele quer que seja em inglês porque vocês têm mais facilidade de publicação depois. Ele vai querer publicar esse trabalho e aí fica mais... minha filha, tem uma coisa que ele quer publicar. Inclusive, professora, quando é que eu vou publicar um artigo? Minha assim, filha... Não, porque estão me cobrando. Ok, aí você diz assim, ó, na hora que eu tiver elementos para poder escrever um artigo que preste, porque até agora, quantos elementos você tem? Você tem pedacinhos de parágrafos, né? Não dá para escrever um artigo agora. Porque já estão cobrando que vocês têm que publicar, não sei o que, eu só olho assim, tá certo. Não, assim, não, você descansa. Não nada, eu só mando a cabeça. Não, ó, depois que você fizer a sua qualificação, você vai ter elementos teóricos para escrever um artigo teórico. Depois que você fizer a sua coleta de dados, é que você vai ter elementos práticos para escrever algum artigo que preste, tá certo? Mas o meu medo é não ter artigo suficiente para quando eu quiser concorrer ao doutorado, eu ficar para trás e os outros passarem e eu ficar chupando dentro, professora. Sim, aí você já está que nem peru morrendo de véspera, né? Sempre conhecida já, professora. Já conhecida. Ave Maria, já está morrendo antes de qualquer coisa. Tá certo, mulher de Deus. Sim, inclusive sempre. Relaxa, Calisa. Professora, eu já lhe disse. Relaxa, não, porque mulher. A gata nem terminou o mestrado, a gata já quer o doutorado. Não, agora que eu tô no embalo. Não, bota o pé no chão, Calisa. Vamos fazer o que a gente precisa fazer agora. Deixa eu sonhar, deixa. Não, você sonha quando você estiver dormindo, você sonha. Mas agora vamos fazer devagarinho que a gente chega lá. Calma, vai dar certo. Diz, vai qualificar primeiro, mulher. Não, mas tem muita coisa ainda pela frente. Não se preocupe, não. Ó, o pessoal ainda fica botando medo, né? Aí, rapaz, olha, eu tive um orientando que foi o Glailton. Ele ia fazendo as coisas e, ao mesmo tempo, ia escrevendo os artigos. Que ele falou, eu quero escrever um artigo sobre isso, professora. Posso? Eu falei, pode. Você aguenta? Aguenta. Eu falei, pô, então tá bom. E assim, ele fez. Ia fazendo as coisas dele, escrevendo o artigo paralelo das coisas que ele queria escrever. Se tu aguentar, Calisa, não tem problema também não. Pode fazer, certo? Mas tem que aguentar, porque as coisas que eu vou pedir precisam ser feitas. Se o artigo tiver feito e as coisas que eu estou pedindo não tiver, aí pronto, aí você vai ver a besta fera em ação. Ave Maria, crê em Deus Pai, não quero despertar a fúria da Ariana. Não. Fúria da professora. Não, mas assim, em Deus Pai, professora. Tranquilo, não. se quiser, pode fazer. Não, eu quero inventar um negócio aqui. Pode. Desde que você faça direitinho as outras coisas também, tá bom? Mas não se preocupe com isso agora não, vamos olhar para isso aqui que é mais importante agora no momento. Rivelino, é você agora, meu querido. Vamos lá. Deixa eu aumentar só um pouquinho, porque eu tiro os óculos e fico sem enxergar. Então vamos lá. O que é um jogo? Você já trouxe a definição lá em cima, mas traz para cá. Eu vi que você trouxe a do Huizinga, né? Que é uma bem tradicional zona. Mas eu gostaria muito que você trouxesse a definição de Salem e Zimmermann, tá bom? Posso até colocar depois aqui para você, se eu não me esquecer, meu Deus. Do conceito de jogo como um sistema. Esse conceito que ela traz é aquele que vai mais interessar para nós, tá certo? Então, até coloquei assim, ó.
No material de Salem e Zimmermann, que é aquele As Regras do Jogo, que eu compartilhei com vocês, que está nas leituras obrigatórias, tem um capítulo que explica 8 definições diferentes de jogo, além daquela definição que os autores trazem. Então, sugiro que você utilize a definição de Salem e Zimmermann, que vem depois das 8 definições, certo? É a 9ª, digamos assim. Mas cite também 2 outras definições que você acha que sejam interessantes. Então, eu vi que você já citou Huizinga, né? Mas eu queria muito que você trouxesse essa definição da Salem e Zimmermann, que é a definição de jogo como sistema, tá? Outra coisa, quais são os elementos que compõem o jogo? Então, Salem e Zimmermann definem o jogo como sistema e é preciso dizer que para compor um jogo é necessário definir 4 elementos que estão lá. Objetos, atributos, relações internas e meio ambiente. Isso aí não é difícil para você, porque é uma coisa que a gente já está discutindo lá no projeto de extensão que você está participando, no projeto MADE, tá bom? Então, a gente já está discutindo sobre essas coisas lá, já dei alguns feedbacks para você, então veja direitinho como definir essas 4 coisas que são elementos importantes de um jogo, tá bom? E aí, depois, você vai ter que explicar o que é o Word Wall. É como eu falei para a Kalisa, procura um artigo onde as pessoas explicam sobre o Word Wall, mas você pode visitar o site, porque lá, mais do que ninguém, vai estar dito o que é o Word Wall e como é que ele funciona, tá certo? Então, lá no site você encontra materiais bons, mas você não pode citar. Pode botar uma nota de rodapé dizendo que, né, algumas informações estão lá no site, mas precisa encontrar alguém que defina. Como eu tinha mencionado antes, eu deixei para você lá no projeto de extensão 2 referências do Word Wall, tá certo? Então, utilize se você achar que é interessante. E aquela que é mais nevrálgica, digamos assim, para você também. Então, como o Word Wall tem sido utilizado no ensino de fração, tá? Então, no projeto MADE existem 2 trabalhos que eu falei, mas nenhum deles tem fração. Procure, então, quem já trabalhou com Word Wall e com fração. Talvez você encontre, tá certo? Não é, eu acho que é mais difícil a Kalisa encontrar um livro-jogo de história do que um Word de fração, tá certo? Então, procure, que eu acho que você vai encontrar de uma maneira mais fácil do que a Kalisa vai encontrar o dela, tá? Mas, de qualquer maneira, sempre é uma coisa assim que a gente tem que tomar cuidado na hora que vai procurar essas coisas, porque tem que ser Word Wall com fração, tá bom? Então, qualquer dúvida você me chama lá no WhatsApp para eu poder explicar melhor, né, o que são essas coisas. Então, lembra de olhar para o material da Salem e do Zimmermann, tá certo? Pronto, Kalisa. Você ia fazer alguma pergunta? Não, eu só cliquei aqui no negócio e fiquei meio procurando. Mas tá tudo bem. Tá certo. Então, pronto. Então, o que a gente vai ter de atividade para a semana, né? Corrigir o texto do problema. Eu vou olhar de novo. Então, aquelas coisas que estão em azul que eu pedi para vocês fazerem, vocês ajeitem lá e façam direitinho, tá certo? E marquem para mim, para eu olhar, tá bom? O Rivelino já fez, mas como eu falei, eu só vou olhar na próxima semana, tá certo? Para minha cabeça não ficar baldeada. Mas vocês vão procurar sobre a ontologia do artefato tecnológico. Então, diferentemente daquelas coisas, né? Vamos fazer uma busca no periódicos CAPES, revistas e não sei o quê. Alguns materiais você já tem em mãos, tá certo? Então, por exemplo, Salem e Zimmermann, você já tem esse material, usa, né? Já tem esse artigo do Twine, Kalisa, usa. Procura lá a referência do Dias, usa o material do Dias também. Então, diferentemente do que eu estava pedindo antes para vocês fazerem, a partir de agora a gente vai começar a reduzir um pouco mais essas buscas e olhar para os materiais que a gente já tem, tá bom? Isso não impede, obviamente, vocês procurarem mais coisa. Se for procurar mais coisa, então levem em consideração esses elementos aqui, né? O local de busca, o material, né? Preferência periódico, tá certo? Então, esse período de ser mais próximo, essa coisa toda que vocês já sabem que eu já venho falando para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, utilizem o material que vocês já têm e se quiser mais, procura mais, tá? Em relação à escrita do material de vocês, né? Eu tenho pedido 4 parágrafos. Aí o que acontece? Às vezes, as solicitações que eu peço para vocês no decorrer do texto preliminar, que eu deixo em amarelo, dão mais de 4 elementos, tá certo? Então, deixa eu voltar lá para explicar melhor o que eu quero. Deixa eu pegar o seu, Kalisa, que está aqui.
Então tá aqui, ó. O que é um livro-jogo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tem 5 coisas aqui que eu estou pedindo, né? E eu estou pedindo lá parágrafos, não é isso? Então, assim, professora, eu poderia utilizar um parágrafo para cada coisinha dessa que a senhora quer, né? Poderia. Então, você teria que escrever 5 parágrafos, tá certo? Mas você pode fazer o seguinte, por exemplo, o que é um livro-jogo e quais são os elementos que compõem um livro-jogo. Essas duas coisas podem ficar em um parágrafo, tá certo? Então aí vocês podem ter uma parametrização de parágrafo assim. O que é o Twine, como funciona o Twine, pode ser mais um parágrafo. E como o Twine tem sido utilizado no ensino de história, pode ser um terceiro parágrafo, tá certo? Então, quando vocês forem escrever o texto de vocês, levem em consideração que vocês podem aglutinar essas perguntas em um único parágrafo ou que vocês precisam de mais de um parágrafo para escrever alguma coisa que está aqui. Deixa eu voltar aqui em cima. Por exemplo, então aqui, ó, como surgiu o livro-jogo na vida das pessoas? É um parágrafo. Quem desenvolveu a ideia do livro-jogo e quando isso aconteceu? É outro. Quais foram as necessidades para utilizar o livro-jogo no contexto educacional? É outro. Quais são as facilidades ou vantagens? É outro. Quais os problemas e desvantagens? É outro. Então aqui, apesar de eu ter pedido 4, dá para vocês desenvolverem aqui 5 parágrafos, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é para vocês não ficarem limitados à quantidade de parágrafos que eu estou pedindo. Então, vocês podem diminuir essa quantidade ou aumentar essa quantidade para caber nas solicitações específicas de cada coisa que vocês precisam escrever. Entendeu? Então, tá bom. Porque eu noto, às vezes, que vocês ficam preocupados em escrever 4 parágrafos. E aí precisa. Vocês podem mexer um pouco nessa coisa. Não tem problema. Fala assim, vou escrever só 2, porque eu consegui material para preencher todas essas perguntas e ideias aqui em 2 parágrafos. Tá bom? Mas aqui eu tive que escrever 6, porque eram mais perguntas, professora. 4 parágrafos não dava conta. Tá bom? Tudo bem? Então tá bom, Calisa. Você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que tá tranquilo. Essa próxima semana vai ser meio corrida também, mas eu vou tentar atender o máximo possível das solicitações e vai dar certo. Então tá bom. Lembra só de vocês não escreverem nada na manhã de sexta-feira. Para sanidade mental da professora. Vai ser minha folga na manhã de sexta-feira agora. Pronto, é isso mesmo. Então, assim, a sanidade mental da professora fica garantida se vocês não escreverem nada na sexta de manhã. Tá certo. Acordo sobre a sanidade da professora e dos orientantes. Sexta-feira de manhã, a senhora trabalha e a gente descansa. Pronto, isso, beleza. Tá é isso mesmo, não tem problema. Vai dar certo. Pois então tá bom. Aí a atividade é essa para a próxima sexta-feira. Na realidade, eu vou olhar na sexta-feira de manhã, vocês terminam aí até o horário que vocês conseguirem fazer, tá certo? Qualquer dúvida, me chama pelo WhatsApp. Sim, senhora. Pois então tá bom, minha linda. Tchau, tchau. Bom final de semana, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Nada, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.